O conceito de educação nos clássicos da sociologia são de extrema importância para a ciência. Suas contribuições foram e são muito importantes para o entendimento de uma determinada época e de um determinado contexto histórico. Os principais representantes da sociologia clássica são Weber, Durkheim e Marx, cada um com sua teoria e seu método de análise. Para Durkheim, a sociedade já se encontra constituída antes mesmo de nascer, elabora um certo ideal do que deve ser o homem correto, ou seja, um tipo de homem pautuado naquilo que a sociedade acha que deve ser o tipo moral, físico e intelectual, capaz de ser o mesmo para todos os indivíduos presentes na coletividade e capaz de ser diferenciado. A educação começa a ganhar sentido para Durkheim, que diz: a sociedade só pode viver se existir uma homogeneidade suficiente entre seus membros. A educação perpetua e fortalece esta homogeneidade, gravando previamente na alma da criança as semelhanças essenciais exigidas pela vida coletiva. Nesse sentido, para Durkheim, a educação tem como principal função a formação do ser social, ou seja, a formação de um ser coletivo capaz de participar do processo de socialização. Já para Marx, o responsável pela criação do materialismo histórico-dialético, um método que rompe com o idealismo e prega a ideia do praxis, ou seja, a junção da teoria e da prática, como uma ação transformadora da realidade. Seu método de análise da realidade foi o materialismo histórico-dialético, onde ele afirma que não são as ideias e a consciência que controlam o homem, mas o homem que determina e constrói suas ideias e sua consciência na produção da sua existência. Para Weber, ele classifica a ação social em 4 tipos diferentes: a ação social em relação a fins, a ação social em relação a valores, a ação social em relação à afetividade e, por último, a ação social em relação à tradição. Em relação à teoria de Weber, a realidade é infinita, ou seja, é inesgotável. Por conta disso, ele diz que nenhum conceito é capaz de explicar a realidade. Portanto, a sociologia weberiana é uma sociologia compreensiva que busca entender e estudar o comportamento e a conduta humana. Mas já para Durkheim, ele afirma um conservadorismo bem grande e um elogio à divisão da sociedade em classes. E para Marx, a concepção é ampla, podemos perceber um pensamento acerca da educação na sociedade capitalista, ou seja, ele tem uma visão bem pessimista. Esses 3 autores, Durkheim, Marx e Weber, são 3 autores com métodos e análise diferentes, mas com suas concepções fantásticas.